confronto entre o Jonas e a Ana Paula não é apenas estratégico. Ele é um choque de estilos psicológicos. A Ana Paula confronta através da palavra, do discurso, da argumentação e da polarização. Já o Jonas, por outro lado, reage de forma uma intensidade emocional e pela resistência. Ele não tenta convencer, ele sustenta o embate. Hoje faremos uma análise do Jonas. Bom, meu nome é Hector, sou estudante de psicanálise e trago aqui um ambiente para a gente conversar sobre vários assuntos ligados à psicanálise, saúde mental e, por que não, trazer isso para o nosso dia a dia, para o que a gente assiste, para o que a gente lê. E hoje, realmente, vou trazer isso para o BBB, que é um assunto que muitos dos seguidores comentam, etc. E tem uma estética muito legal para a gente comentar, porque tem muito de comportamento humano sobre psicanálise em um reality de confinamento. Então, vamos direto ao assunto. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta aí, porque a gente vai ter bastante assunto e bastante análise de todos os participantes. Vamos lá? Muita gente está tentando entender o Jonas dentro do BBB. Ele não é o mais carismático da casa, mas também está de longe de ser irrelevante. Hoje ele parece como um dos principais rivais da Ana Paula. E, quando alguém ocupa esse lugar, geralmente não é por acaso. O Jonas não é apenas um adversário estratégico, ele é um adversário emocional. Oi, Bob. Oi, filho. Vou gravar aqui, tá? Depois a gente dá uma voltinha. Ou seja, os conflitos com ele não ficam só no campo das ideias. Eles escalam rápido para o campo da intensidade. Pelo que se observa, o Jonas reage com impaciência, confronta diretamente, tem pouca tolerância para comportamentos que o irritam. Normal, né? Na psicanálise, isso pode indicar um mecanismo de defesa muito comum. Atacar antes de se sentir atacado. É como se o sistema nervoso estivesse sempre no modo alerta. Em qualquer tensão, vira ameaça. Qualquer ameaça pede reação. Outro ponto interessante é a impulsividade sob o confinamento. O BBB ele é um ambiente extremamente estressante. Não tem privacidade, sem fuga, sem espaço para regular as emoções. Algumas pessoas conseguem segurar o incômodo por dentro, outras já descarregam para fora. O Jonas parece descarregar. Quando ele perde a paciência ou entra em confronto, pode não ser estratégia, pode ser baixa tolerância a essa frustração. Isso tende a piorar quanto mais estresse se acumula. Existe também a ideia de casca dura. Relatos sobre a sua história pessoal sugerem em um perfil de superação. Alguém construiu uma imagem de força ao longo da vida, só que muitas vezes, quanto mais rígida a casca, mais sensível o interior. Então a agressividade ela pode funcionar como uma proteção, não necessariamente para dominar o outro, mas para não se sentir vulnerável. Um outro aspecto muito importante é essa postura de guerra constante. Algumas análises apontam que o Jonas entra em conflito como se ele estivesse sempre pronto para o combate. Isso sugere um estado psicológico de vigilância contínua, como se o ambiente percebido fosse hostil, mesmo quando ele não é. E Freud ele já dizia que o ego ele tenta proteger o indivíduo da angústia. E uma das formas de proteção é antecipar o perigo em tudo. Resultado, a pessoa vive pronta para reagir. Isso também ajuda a explicar por que ele rivaliza tão bem com a Ana Paula. Ela domina pelo confronto verbal e pela polarização. Ele responde com intensidade emocional e resistência. Não é só uma rivalidade calma, é uma rivalidade elétrica. Cada interação entre os dois aumenta a tensão do ambiente, e tensão é combustível para um reality show. Outro ponto, também delicado, são as polêmicas que envolvem o nome dele. Quando um participante passa a ser visto como problemático ou rejeitado, isso pode gerar um efeito psicológico conhecido. A postura defensiva aumenta, a pessoa se sente atacada e passa a atacar ainda mais. É um ciclo difícil de interromper. Além disso, o Jonas ele parece ter um perfil interessante dentro do jogo. Ele demonstra força em provas de competitividade muito altas. Ou seja, é eficiente no plano individual, mas enfrenta as dificuldades nas dinâmicas sociais da casa. E no BBB, isso pesa muito. Porque não basta vencer desafios, é preciso sobreviver emocionalmente ao grupo. Por fim, é uma característica que chama atenção. O Jonas, ele parece ser um jogador frio, parece alguém que sente muito, que reage rápido. Isso torna imprevisível.
E as pessoas imprevisíveis são difíceis de ignorar, né? Dentro de um ambiente já instável como o BBB, isso pode transformar qualquer situação pequena em um grande conflito. Bom, se eu tivesse que dar uma opinião pessoal sobre o Jonas, eu diria que ele é um participante forte, mas ele é perigoso para si mesmo. Não porque seja o mais manipulador da casa, mas porque ele parece viver em um estado constante de tensão. É como se ele estivesse sempre pronto para a batalha, mesmo quando talvez não fosse necessário. Isso pode intimidar os outros, mas também desgasta muito quem vive assim. Ao mesmo tempo, existe nele algo que passa uma sensação de autenticidade. Ele não parece calcular cada gesto para agradar o público. Ele simplesmente reage. E essa reação crua pode ser vista como uma tentativa sincera, ou também como falta de controle. Depende muito de quem está assistindo. Se ele conseguir canalizar essa intensidade para o jogo e para as provas e fazer um posicionamento mais estratégico, ele pode se tornar um adversário muito forte. Mas, se continuar reagindo a tudo como ameaça, o desgaste emocional pode falar mais alto. E bom, no BBB, o desgaste constante costuma cobrar um preço. Para ser bem sincero, ele me parece aquele tipo de participante que pode ir muito longe ou sair de forma abrupta, sem meio termo. Porque ele não passa a sensação de alguém que flutua no jogo. Ele pesa, ele marca a presença. E pessoas assim raramente passam despercebidos. Se vai ser lembrado como herói, vilão ou apenas alguém que lutou demais, isso depende menos de força dele e mais de como o público interpreta essa intensidade. Bom, mas uma coisa é certa. Enquanto o Jonas estiver na casa, o jogo dificilmente vai ficar morto. E você, o que acha do Jonas, da estratégia e dessa análise em si? Comenta aqui o que você acha e vamos conversar um pouquinho sobre. Espero no próximo vídeo e não deixa de seguir o meu canal, porque logo logo a gente vai ter bastante análise por aqui. Te vejo na próxima.